Boa noite, pessoal. Vamos para mais uma aula nossa, e da qual vai ser composta pela última. Esse é o nosso último encontro e eu vou fechar com vocês com o processo final da compostagem, fazendo um catado, um pega sobre tudo que foi passado, mas dando mais ênfase no formato da compostagem e no seu dejeto final dela. E depois eu quero fazer com vocês um resumão do que foi a agroecologia e qual a síntese real do processo agroecológico, como que deve ser realizada as coisas e qual deve ser o pensamento de nós profissionais perante as propriedades das quais estaremos trabalhando, e qual deve ser a nossa postura perante os proprietários, qual deve ser a nossa postura perante o ambiente do qual trabalhamos e tudo aquilo que compõe o nosso meio, como que deve ser nosso pensamento, profissionalismo. Eu quero focalizar com vocês no formato e tamanhos das leiras, que esta é uma fase da qual você deve de ser dimensionado de uma maneira tal que você não perca a produtividade da sua compostagem. O processo mais dificultoso da compostagem nada mais é do que os projetos naturais que ocorrem nela. Naturais que eu digo seria chuva, vento, sol, todos esses. Quais são os cuidados para que sejam tomados de acordo com as condições climáticas das quais vivemos, que não afete o nosso processo da nossa compostagem. Este tamanho, esse dimensionamento das leiras aqui não foi feito, não foi elaborado por acaso. Esse material aqui que eu estou mostrando para vocês é mais um material composto pelo material da Embrapa, da qual é uma secretaria que trabalha em prol do produtor e que vocês podem ter consulta com eles, vocês podem conversar com profissionais que estarão orientando nas suas produtividades, nas suas produções. Eles fazem visita às propriedades também, dando ao proprietário uma visão profissional do negócio do qual ele está realizando. Então seria bem interessante vocês sempre consultar o site da Embrapa quando tiverem alguma dificuldade, quando tiverem algum anseio, algum desejo de fazer a coisa correta, porque lá está o mecanismo, o centro de estudo do qual resolvem os problemas agroambientais e agroecológicos de toda e qualquer propriedade. As leiras aqui, pessoal, ela deve ter uma uniformidade. Tudo varia de acordo com o tanto que você está produzindo. Mas se a sua produção é excessiva ao ponto de que tenha uma grande gama e produtividade, seria interessante vocês fazerem as suas leiras sempre uma uniformidade de 3 metros a 4 metros de altura, por 1 metro a 1,5 metro o 3 a 4 metros de largura, de 1 metro a 1,5 metro de altura. Por que isso daqui? Sempre quando você faz a sua base mais alargada, mais extensa, só um minutinho, pessoal, você consegue fazer com que seu processo de compostagem tenha uma forma anatômica. O que seria anatômica? Voltando para as partes das quais nós decorremos no nosso cotidiano. O chinelo anatômico seria o que mais fortalece, mais favorece o meio do qual vivemos. Mas a anatomia aqui do processo de compostagem de nossas leiras, ela facilita. E ela facilita na questão pluvial, na questão das chuvas. Você sempre tem que fazer a sua base de um ponto que ela fique mais alargada do que a sua altura. Ou seja, se eu disponibilizei uma base em 3 metros de altura, 4 metros de comprimento, a altura dela em cima, sua base superior, deve ter menos de 4 metros. Geralmente o pessoal faz aí, se eu tenho uma base de 4, uma base superior de 2. O que eu faço? Eu deixo a saia, o rodapé da minha leira maior do que o rodapé de contato com a chuva, que seria o primeiro contato com a chuva. E por que fazer isso daí? Porque você dificulta a entrada excessiva de água no interior da sua leira, visto que quando há uma grande ocorrência de chuva, uma grande ocorrência pluviais nesses locais dos quais você guarda a sua compostagem e que não é coberto e é correto de não estar coberto,
porque tem que ter uma troca de calor entre a sua compostagem para que os micro-organismos se desenvolvam. Sempre que há uma entrada excessiva de água, essa temperatura diminui, visto que já foi falado que a temperatura diminuindo abaixo de 70 graus centígrados, ou seja, abaixo da temperatura adequada para o seu processo de compostagem, você começa a causar uma diminuição de micro-organismos decompositores, visto que esses micro-organismos são a vida, esses micro-organismos são a essência da sua compostagem, são eles quem faz a sua compostagem virar o seu composto do qual você quer aplicar na sua propriedade. Então, pessoal, o comprimento é sempre variável aqui. Se você faz uma base de 3 a 4 metros de largura e uma altura de 1 metro a 1,5 metro, o seu tamanho ele pode ser variável, mas essa variável aqui, da qual a Embrapa põe de 20 a 50 metros, depende muito, porque essa é uma apostila feita e padronizada para os proprietários em geral. É feita uma média e assim é baseada as estruturas e os tamanhos das quais a compostagem vai ser estabelecida. Mas, pessoal, aqui acontece o seguinte: esses parâmetros sendo usados, esses parâmetros estabelecidos, eles são para propriedades das quais as suas declividades são menos acentuadas, seu poder de chuva não é tão intenso. O que acontece é o seguinte: quando você faz um processo de compostagem de 20 a 50 metros de leira, o que você causa na sua compostagem? Você faz dela um processo natural de curva de nível, que é a declividade desse terreno do qual você vai deixar a sua compostagem. Ele deve existir uma certa declividade. Essa declividade serve para que não fique armazenado água no seu processo de composto. Não ficando armazenado água, logo você aumenta a temperatura do seu composto. Aumentando a temperatura, desencadeia e desenfreia uma grande gama de benefícios para o produtor e para o proprietário, fazendo com que sua compostagem se deteriore com mais rapidez. E nós sabemos que no tempo agrícola a questão tempo ela é essencial, não somente tempo de clima quanto tempo perdido. E quanto mais dinâmico, mas quanto mais afinco você é na sua produção, menor é o tempo gasto do seu composto feito. Então, se uma compostagem ela dura entre 30 a 90 dias para ficar pronta, se você atingir os parâmetros ideais sempre, não deixando subir ou diminuir a temperatura, deixando ele sempre instável, fazer o revolvimento da leira sempre que possível, sempre que perceber a alteração na temperatura, fazer a umidade sempre que for percebido que está seca, deixando ela num terreno de declividade acentuada e não muito acentuado também, para que não seja escorrido para as partes mais baixas do seu processo de composto, deixando as leiras no seu tamanho do qual é descrito pela nossa apostila aqui, do qual você está trabalhando no campo de uma forma adequada. Você diminui o tempo de vida da sua compostagem, você dá a ela uma vida maior, você dá a ela uma ênfase maior, e você faz com que a sua compostagem seja liberada para o campo, para a sua cultura, numa taxa de tempo menor. Você faz dela o seu composto com mais rapidez. E quanto mais rápido você faz, quanto mais rápido você distribui, maior vai ser a taxa de produtividade da sua produção. Visto que a compostagem hoje, no nosso meio, a compostagem hoje nas nossas culturas, ela é essencial. É essencial visto que, pelos compostos orgânicos colocados nas culturas hoje, há-se um estudo de propriedades das quais aumentam até 10% sua produtividade. O aumento de 10% da produtividade de uma produção, se a gente for pensar isso monetariamente, é algo fabuloso. Vamos imaginar aí uma empresa que produz 90 milhões de litros de álcool. Se você pegar 90 milhões e colocar os 10% anualmente, você vai conseguir ao longo de 10 anos uma produção somente pelo controle da compostagem. É lógico que esse estudo é feito correlacionado com a pobreza do solo que ali existia. A partir do momento que o seu solo vai tendo uma correção natural com a compostagem, ele vai diminuindo essa taxa de produção.
não quer dizer que você vai ter sempre 10% de produtividade da tua compostagem. Alguns meses, alguns anos pode ser que dê taxa menor, alguns anos pode ser que nem taxa, índices taxais alcancem. Mas o mais interessante é o seguinte, que vale a pena tentar, porque os índices até hoje feitos pelo processo da compostagem é sim de se aumentar a produtividade, tanto da cana-de-açúcar, quanto do milho, quanto da soja, do algodão, até das hortaliças e entre gerais alimentícias. Porque nós sabemos que todo o processo de compostagem, todo o processo de composto, ele tem uma rica variabilidade de não só de micro-organismos, mas também de minerais que serão revertidos para o vegetal, farão do vegetal uma rica fonte de minerais. Então, de que forma você faz? Aqui a gente vai descrever quanto de tonelada deve se aplicar de compostagem num espaço ou em uma propriedade. Aqui, pessoal, a gente vai descrever um pouco do local. O local da compostagem. A apostila descreve da seguinte forma: é o local onde serão montadas e conduzidas as leiras e resíduos para serem compostados. Então esse vai ser o local. Primeiro você deve fazer uma avaliação topográfica do local onde vai ser instaladas suas leiras. Você deve ver bem declividade do terreno, taxa de infiltração do terreno. Você deve fazer uma raspagem da camada de solo A. O solo A de uma propriedade é o que? É o solo orgânico. Você deve fazer uma raspagem do solo orgânico, deixando o solo compactado, exposto à sua compostagem. O piso desse local deve ser impermeabilizado com cimento ou asfalto, ou apenas compactado de modo que não haja mistura de solo com composto durante o reviramento da leira de compostagem. Aqui há vários parâmetros estabelecidos, mas o nosso autor ele descreve um como sendo o mais importante: não introduzir terra ao seu composto, certo? Mas há vários benefícios aqui dos quais vão embutidos a esses compostos. Um deles, quando você coloca cimento ou massa asfáltica no seu processo de compostagem logo embaixo, você aumenta a temperatura do seu terreno. Aumentando a temperatura do seu terreno, você dá ao seu composto uma vida útil maior. E dando essa vida útil maior, você consegue diminuir a vida de aplicação do seu composto orgânico. Outro fator bastante importante para que você escolha o local do qual vai ser colocada a sua compostagem é sempre fazer uma curva de nível que contenha, se por acaso for descido por rastejo pelas águas da chuva até os locais mais baixos. Se por acaso acontecer isso, deverá se colocar uma curva de nível que contenha essa água da chuva com compostos orgânicos, visto que compostos orgânicos eles são ricos em micro-organismos e em matéria orgânica. Matéria orgânica em contato com a água, o que ela faz com águas de rios? Então, se você deixa seu composto orgânico descer para as partes mais baixas, dos quais contém córregos e nascentes, você diminui a taxa de oxigênio, justamente porque as bactérias que fazem a decomposição do material, que fazem a decomposição do composto, para elas se proliferarem a matéria orgânica, ela arranca o oxigênio do meio do qual ela está, para que suas moléculas sejam distribuídas e divididas, para que cresça a população. Crescendo a população das matérias dos micro-organismos, você diminui a taxação de oxigênio do local, dando a mortandade de peixes, dando a eutrofização daquele curso d'água e matando toda a vida aquática ali existente. E nós sabemos que hoje todo o processo deve ter uma simbiose com o meio ambiente, sendo que a agroecologia em si
já visa muito bem essa questão ambiental do manejo de qualquer composto ou de qualquer cultura agrária do local. Então, se você não faz uma contenção dessa, seu composto chega a um corpo d'água desse, provavelmente, com certeza, você sofrerá danos ambientais aí e possíveis multas e infrações. E ele continua descrevendo da seguinte forma: deve ser um declive de 2 a 3% para não haver acúmulo de água na parte inferior da leira. A parte inferior da leira, da qual o nosso autor descreve aqui, é da seguinte forma: é a parte de baixo da sua leira, visto que quando você impermeabiliza um solo, quando você limpa o solo A, que é o solo orgânico, você deixa exposto o seu solo A aos raios solares. Deixando ele exposto, ele vai naturalmente absorver toda a energia solar existente ali e toda a energia solar irradiante sobre ele. Dessa forma, você vai conseguir não só aumentar a temperatura do seu solo, mas também a temperatura no interior de suas leiras. Aumentando a temperatura do interior de suas leiras, você aumenta taxativamente a sua produção de micro-organismos decompositores, onde te favorecem vários benefícios novamente. E essa declividade de 2 a 3%, ela não é uma declividade acentuada. Numa prática, isso seria uma leve declividade, somente para que não haja o acúmulo de água. Essa figura da qual está colocada aqui é um pátio de compostagem com piso cimentado. Este é um local do qual se fez a compostagem com cimento. Porém, nós sabemos que uma usina de cana-de-açúcar, por exemplo, ela deve se dispor de um pátio de compostagem muito grande, de quase 1 a 2 hectares somente o pátio de compostagem, ou até mais, dependendo do tamanho da produtividade da sua cana-de-açúcar, dependendo do tamanho da torta de filtro produzida, de bagaço e de outros meios dos quais realizam o composto. Quando esse pátio ele aumenta gradativamente de um modo do qual fica inviável o cimentado, não se faz o cimentado. Somente a raspagem do solo A, que é o solo orgânico, já resolve a questão em si. Já faz o seu composto um composto natural para que ele seja bem aplicado na sua produção. Mas, se houver os meios de que se aplique o cimento no seu processo de compostagem, somente na sua base, seria muito bom, visto que o cimento, o concreto, a massa asfáltica, todos esses meios dos quais podem ser utilizados como piso, eles têm uma capacidade de troca de calor muito grande. Eles conseguem absorver energia solar de uma forma muito rápida, aumentando gradativamente a temperatura no meio de suas leiras. Então, ou seja, eles contribuem com a proliferação de matéria de micro-organismos dentro da sua leira. Nós sabemos que quanto maior a temperatura, até atingir os 70 graus centígrados, você mata todos os agentes patogênicos que são naturais de uma forma de compostagem, por logo que este meio do qual eu estou explicando para vocês utiliza-se dejetos animais. A 70 graus centígrados você degrada todos esses agentes patogênicos e faz com que os agentes decompositores, que são os micro-organismos, se desenvolvam mais e com mais facilidade e rapidez. Aqui, pessoal, da compostagem é aeróbica. O nosso autor aqui descreve a compostagem aeróbica como sendo de estéreo, é isso mesmo. E a diferença entre bactérias aeróbicas e anaeróbicas é um meio aqui do qual vale a pena explicar para vocês, porque é uma diferença existente dentro do processo de composto. A aeróbica, ela necessita de oxigênio para o seu desenvolvimento. Ela necessita de oxigênio para que faça sua divisão molecular
e para que degrade o composto orgânico colocado ali no seu pátio de compostagem. Já as bactérias anaeróbicas, elas não necessitam de oxigênio, elas são apáticas aos oxigênios. E dessa forma, ela se desenvolve muito bem em lugares abafados, em lugares dos quais não corre oxigênio. Uma produção muito usada com bactérias anaeróbicas é a silagem, visto que a silagem você cobre ela com uma lona preta, joga terra por cima e deixa ali durante vários dias fazendo o curtimento daquela silagem. E a silagem nada mais é um processo de composto, porém não chega a encontrar o seu estado degradativo, ou seja, não chega a voltar à terra novamente, visto que o composto orgânico você deve deixar ele no estado natural com um cheiro de terra, mas a sua coloração ela tende-se a ficar mais escura, justamente pela quantidade de matéria orgânica que ali existiu, pela quantidade de micro-organismos e sais minerais que ali existem. A sua coloração naturalmente ficará mais escura. E o autor começa da seguinte forma: é aquela em que a fermentação ocorre em ambiente aberto. A bactéria aeróbica ela deve ser produzida em ambientes abertos. Se for cobrir com telhão de zinco ou com algum barraco, as laterais principalmente devem-se ficar com as laterais abertas para que corra naturalmente os ventos, para que troque calor naturalmente com o ambiente, com o ar, pois dessa forma você diminui a temperatura elevada no interior de suas leiras e faz com que suas bactérias aeróbicas consumidoras, que consomem a matéria orgânica existente ali, que elas se desenvolvam, e que se elas desenvolvem, se multipliquem, desenvolvendo muito mais outras bactérias que farão o mesmo papel de decomposição. Aqui coloca o seguinte: na presença de ar, sem a compactação da massa ser decomposta e sem encharcamento. Processos naturais. O encharcamento e a compactação do seu material, ele dificulta não só o manejo da sua compostagem, mas também a mortandade desses micro-organismos. Visto que a gente fala aqui sempre no processo de compostagem sobre os micro-organismos, porque você tem que dar a ele um processo de vida natural do qual ele viveria em simbiose com o ambiente do qual ele está encontrado. Então, como que funciona? Você deve dar a ele como se ele estivesse em casa mesmo, para que ele sempre se desenvolva mais e mais, porque quanto mais ele se desenvolver, menor vai ser o tempo de produção da sua compostagem. Você diminui o seu tempo e aumenta o tempo de aplicação na sua lavoura ou no seu campo. Licença. Aqui, os caras da seguinte forma: neste processo, a elevação de temperatura muito acima da temperatura ambiente, podendo chegar aos 70 graus centígrados, é desprendimento de gases inodoros e de vapor de água. O que gera esta temperatura no meio de uma leira? Como funciona isso na prática mesmo? Como é descrito isso? Você até vê na prática, mas não sabe como ocorre. Os gases das quais essas bactérias liberam, ela tem um cheiro característico, e não somente o cheiro, mas a proliferação dessas bactérias soltam uma elevação na temperatura. A elevação dessa temperatura nada mais é do que a troca gasosa delas com a troca de calor de seus gases. Desta forma, ela aumenta a taxa de temperatura em seu interior. Ou seja, quanto mais se proliferam, mais aumenta a temperatura de um composto orgânico. Um processo bem simples disso é para quem tem fossa séptica em suas casas. Aquele sumidouro ou aquele cano do qual é colocado os dejetos animais para que ocorra a limpeza das fossas sépticas, dos quais é feita por bactérias aeróbicas também e anaeróbicas também, esse processo ele libera uma temperatura natural que acontece pela proliferação das bactérias. Ao se passar ao lado de uma fossa séptica ou até mesmo em épocas frias, dá-se para ver naturalmente
a fumaça sendo liberada pelos canos ou pelos tubos dos quais são injetados os dejetos animais. Aquela fumaça não é fumaça de fogo, e é sim fumaça de calor. É a troca de calor que está existindo dentro das suas fossas sépticas, exalando para o ambiente natural. E essa troca de calor a vapor. E esse vapor, ao encontrar a temperatura mais fria, ele se condensa naturalmente, se transformando em uma coloração de nuvem branca. E os resíduos devem ser retirados em pedaços de até 5 centímetros para acelerar o processo de compostagem. Um segredinho para que a compostagem fique bem arejada, para que a compostagem tenha uma vida útil menor, é que quanto menor você cortar os seus processos orgânicos, ou seja, se você tem lá galhos, e esses galhos você quer usar para o seu processo de compostagem, e você sabe que um galho demora muito tempo para se decompor, visto que tem uma grande taxa de CO2, de gás carbônico em árvores, em qualquer outro material, ele enrijece. Gás carbônico em metal, enrijece o metal. Gás carbônico na árvore, enrijece o caule da árvore. E assim por diante, em cristais, em diamantes. Quanto mais gás carbônico, maior é a resistência do material. E por haver essa resistência natural em processos vegetais de galhos e folhas, quanto menor você triturar o seu galho ou as suas folhas, menor vai ser o tempo de espera para que a sua compostagem seja aplicada em suas roças e propriedades. Desta forma, o nosso autor aqui descreve que no máximo, os pedaços cheguem até 5 centímetros de tamanho, ou seja, todas as esferas do seu processo bruto da sua compostagem não podem ter um tamanho maior do que 5 centímetros. Pode ser maior, Douglas? Pode sim. Quem vai sofrer as penalidades de espera vai ser você e o proprietário. Então recomenda-se que seja de até 5 centímetros para que o seu composto tenha uma vida útil menor, para que você consiga atingir os seus objetivos do seu composto de uma forma mais rápida, mais ampla, porque quanto mais tempo ficar a sua compostagem em contato com a sua produção de cultura, maior vai ser a taxa de produtividade na sua colheita. E aqui ele descreve esses 5 centímetros como para ser o processo de aceleramento do processo da compostagem. Aceleramento é o que precisa, não somente o produtor, mas você como profissional. Visto que hoje as grandes realidades hoje de grandes usinas e de processos naturais de culturas é que profissionais dos quais trabalham é um quadro de profissional bem acentuado, bem enxuto mesmo, e a contratação de novos profissionais para realizar o mesmo serviço é inviável pelo custo do qual ele se aplica e também pela falta de profissionais existentes no mercado. Então, quanto mais você trabalhar a questão tempo na sua produção, mais vai ser aumentada a sua taxa lucro. Resíduos em pedaços maiores podem ser usados, mas demoram mais tempo para se decomporem. Como eu disse para vocês, quanto maior o tamanho de seus pedaços, maior é a quantidade de gás carbônico, mais enrijecimento ele se encontra, menor é a sua taxa de decomposição. Só há problemas, só há dificuldades em se deixar maior um processo de compostagem. Essa trituração pode ser feita em trituradores para resíduos orgânicos ou em máquinas forrageiras. Máquinas forrageiras ou máquinas cortadoras e trituradores de resíduos orgânicos. Você, como profissional, você deve estabelecer práticas em sua propriedade para que todo resíduo orgânico da sua propriedade que será usado na compostagem deve ser dado um jeito de se deixar menor, na verdade, esses pedaços.
e devem ser estabelecidos por nós profissionais. A visão deve ser imprescindível nossa para que seja feito esse processo de compostagem. Quando em pequena quantidade, pode ser cortados com ferramentas manuais. Existem duas maneiras de montar a leira de compostagem, com resíduos triturados ou cortados. Agora, pessoal, esse daqui é o processo do qual será montado o seu processo de compostagem. Esse processo ele é montado da seguinte forma. Existem duas maneiras de montar a leira de compostagem com resíduos triturados ou cortados. Colocando-os em camadas alternando fontes de carbono, ou seja, você vai fazer camadas das quais você vai alternar a sua taxa de carbono. E como é essa alternância? Camada com espessura de 15 a 20 centímetros de gramíneas, capins, folhas secas, caules e galhos. Essa aqui é uma receitinha de bolo, pessoal. E quanto menor essas camadas, e quanto mais acentuadas essas camadas, menor vai ser o tempo de produtividade da sua compostagem. Visto que, quanto menor o tempo de produtividade, maior o seu lucro. Então você vai diminuir a sua taxa de tempo e vai aumentar a sua lucratividade. De 15 a 20 centímetros de gramíneas, capins, folhas secas, caules, galhos, etc. Ou seja, essa primeira espessura de 15 a 20 centímetros, você vai colocar todo o seu processo natural de orgânicos, ou seja, galhos, palhas, capins, tudo aquilo que vai servir para o seu processo de compostagem, que vai dar ao seu composto a quantidade necessária de nitrogênio, de hidrogênio e de outros minerais essenciais para o seu composto. Com fonte de nitrogênio, camada com espessura de 5 a 7 centímetros de estercos e galhos finos, com folhas verdes de leguminosas como Gliricidia, Leucena e outras leguminosas. Aqui pode ser usado também feijão, pode ser usado amendoim, entre outras leguminosas. Esse processo de compostagem aqui é o processo mais usado nas propriedades, visto que ele usa todo o composto orgânico de vegetais para que se produza a compostagem naturalmente. E aqui continua da seguinte forma, ou seja, 2/3 de resíduos como fonte de carbono para 1/3 de resíduos como fonte de nitrogênio. O que ele está fazendo aí, pessoal? Ele está dividindo. Ele está dividindo seus compostos. Ele está fazendo uma parte rica em carbono, visto que carbono é essencial para o seu vegetal. Ele é o que dá o processo natural para o seu vegetal, ele é que dá a vida útil para o seu vegetal, certo? E aqui, pessoal, ele desconta da seguinte forma. Só um minuto. Seguinte forma, pessoal, de que ele vai dando esses resíduos a ele, você vai conseguir aumentar a sua taxa de gás carbônico, não somente de gás carbônico, mas também de todos os resíduos fonte de todos os resíduos que são fonte de hidrogênio, dando a sua produção uma maior fonte de nitrogênio também. Nós sabemos que a falta e a existência de nitrogênio a um vegetal, ela é o que é de mais importante para a vida do seu vegetal. Não somente esta, mas como nós vimos já em matérias anteriores sobre pragas e outras coisas que proliferam em nossa propriedade, que causam um dano gigantesco, mas a ausência do nitrogênio é o que mais prejudica uma produção de uma propriedade, visto que quando você faz essa correção com compostagem, você faz ela sem mexer no seu ciclo natural, ou seja, se você tem lá uma cana de açúcar e está no seu terceiro ciclo, você começa a aplicar a sua compostagem naturalmente
e ela não vai perder o seu vigor ou a sua vitalidade. Ou seja, quando você vai fazer alguma correção química ou quando você vai fazer uma reforma daquele local, você erradica toda a sua cultura para que seja instalada uma nova cultura já com correção de solo adequada para ela. Quando você aplica a sua compostagem, você dá ao seu material, ao seu solo, uma rica quantidade de matéria orgânica que pode ser aumentada de até 2%, aumentando a sua produtividade de até a 10% do seu vegetal. Tal compostagem, ela serve de vários meios, de várias maneiras para que sejam colocadas nas suas propriedades e que é a mais viável dentre os meios e mecanismos existentes. Mas a compostagem, o que ela é? Ela é um adubo, certo? A aplicação de adubo químico hoje é o que mais se faz, é o que mais se aplica, é adubo químico em propriedades. Por quê? O seu resultado é maior, a sua taxa de espera de produtividade é menor. Quando você aplica hoje um adubo, amanhã ele já está fazendo reação e já está dando uma reação em cadeia, fazendo com que a sua produtividade aumenta. Já o orgânico, ele tem um tempo de carência ali, que ele demora de até 15, 20 dias para começar a se revolver em seu composto, para começar a se revolver no solo e dar a ele uma quantidade de matéria orgânica adequada. Aqui, pessoal, ele escreve da seguinte forma: outra alternativa é misturar os resíduos antes de montar a leira de compostagem, usar a proporção de 70% de resíduos como fonte de carbono e completar os 100% com estercos. Aqui ele vai fazer reação animal, pessoal. Quando você trabalha numa propriedade da qual não tem animal, você escolhe a primeira opção, porque você não usa estercos ou dejetos animais. Agora, quando você trabalha numa propriedade da qual você tem a opção de se usar compostos orgânicos para os animais, faça a aplicação, porque a reação química por compostos de dejetos animais ela é muito maior do que o processo natural de carbono, hidrogênio e nitrogênio. E aqui, pessoal, ele escreve da seguinte forma: dos resíduos como temperatura, aqui no C, para a montagem da leira, monte, à medida que for colocado ou camadas, ou fazendo a mistura, deve-se umedecer o material com água de boa qualidade, sem resíduos químicos. Ah, Douglas, eu tenho uma água lá da qual sai da destilaria, da qual sai a produção da cana-de-açúcar. Ela vai com um pouquinho de alcalino, ela tem uma pequena porção de alcalinidez e ela tem uma pequena porção de acidez. Não aplique no processo de composto, porque qualquer alteração na sua água, você vai alterar a taxa de micro-organismos de sua propriedade, de seu composto. O micro-organismo ele não deve sofrer nenhum estresse, porque ele é a fonte vitamínica do seu composto orgânico. É ele quem vai dizer se o seu composto tem uma lucratividade maior ou não. Durante o processo de compostagem não pode haver presença de moscas ou mau cheiro, sendo necessário fazer o controle de fatores e interferem na fermentação dos resíduos, como temperatura, umidade e aeração no interior da leira. Quando você quando você não faz o reviramento adequado da sua leira de compostagem, ela solta e libera um cheiro natural de compostagem, um cheiro de apodrecimento do material. E esse cheiro de apodrecimento ele aparece porque dentro da sua leira já está numa taxa elevada de temperatura. Não somente lá dentro, mas a sua extremidade está com uma taxa moderada, fazendo com que seja liberado o nosso famoso enxofre, o nosso famoso gás do qual tem um cheiro característico de podridão, e que as moscas adoram botar os seus ovos nesses locais, porque elas entendem que nesses locais tem fontes alimentícias provenientes, um monte para a sua desova. Então ali elas botam seus ovinhos e ali elas depositam eles. E faz com que o seu composto tenha uma grande quantidade de pragas. Aí você pega o teu composto cheio de ovinhos e vai lá e joga lá na tua propriedade. O que vai acontecer com a sua propriedade?
Você vai levar infestação para a sua produção de cana-de-açúcar, ou para a sua produção de milho, ou para a sua produção de soja. Deve-se atentar muito bem a esses fatores. A presença de moscas e maus cheiros significa compostagem conduzida inadequadamente, com excesso de umidade e, consequentemente, falta de aeração e paralisação do processo de fermentação aeróbica. Quando o processo aeróbico está diminuindo ou sendo erradicado, é natural que se libere o cheiro. E quando o processo está tendo uma fonte muito grande de umidade e você não está fazendo o revolvimento de sua leira, acontece também o mau cheiro. Aqui, pessoal, a mistura é instável. O que você faz? Outra forma de aproveitamento de estercos com urina de animais é colocar no piso do curral do estábulo uma camada grossa de 40 a 50 centímetros de espessura de capim ou folhas trituradas. O que você faz? Você retira o seu composto orgânico natural de onde você vai colocar o seu processo de compostagem, faz uma cama de animal dentro dos locais onde existe a grande concentração de animal, como em currais de confinamentos ou até mesmo dormidouros deles, e uma camada entre 40 a 50 centímetros, forra o chão mesmo. Deixa ali durante uma semana ou mais. Deixa o tempo necessário para que não afete os animais. Desta forma você vai aumentar ricamente a quantidade de ureia dentro do seu composto orgânico. Visto que o dejeto animal de animais mamíferos, eles não liberam grandes quantidades de ureia quando se é feita a raspagem em ladrilho. Mas quando você faz essa camada de cama de animal entre 40 e 50 centímetros de espessura, a ureia ela vai ficar depositada no fundo da tua camada, desses 40 a 50 centímetros, no fundo e no meio. Quando você faz a raspagem deste material de composto e joga na sua compostagem, você dá a ele uma rica variabilidade de micro-organismos, dando a ele também uma rica quantidade de micro-organismos, fazendo com que aumente a produtividade da sua compostagem e fazendo com que você tenha um tempo menor de composto orgânico. Esse material, o composto, receberá o esterco e a urina dos animais, o que enriquecerá o composto em nitrogênio e contribuirá para acelerar a fermentação na leira de compostagem, além de ser pisoteado, diminuindo ainda mais o tamanho das partículas. Beleza. Você tem lá uma quantidade de gado de 40, 50, 60 cabeças de gado, das quais você deixa sempre em confinamento. Você tritura o seu material acima de 5 centímetros de tamanho ou de espessura. Você dá a ele um tamanho maior do que se deveria ser aplicado na compostagem. Quando você deposita ele nas suas camas de animais, o pisoteio natural dos animais acontece, diminui essa taxa de tamanho das leiras suas de compostagem. E diminuindo o tamanho desses compostos seus, você aumenta a taxação de decomposição dele novamente. E aqui, pessoal, o controle da temperatura, se nós formos abaixando a página, a gente vai ver um homem colocando um vergalhão no meio da compostagem. É um vergalhão de aço. E esse vergalhão de aço ele é colocado justamente para que seja medido a temperatura, para que seja mensurada a quantidade de temperatura que está colocada ali naquele local. E este vergalhão pode-se ver que é um vergalhão natural, que tem o seu meio maciço e que é colocado para que se veja realmente a temperatura colocada ali naquele meio, que deve se atingir aos 70 graus centígrados sem passar ou diminuir, acontecendo a quantidade ideal. Nós sabemos que na prática isso é muito difícil, mas esse é o que deve ser alcançado, esse é o que deve ser almejado por nós profissionais, a temperatura adequada. Pessoal, só para recapitular aqui para vocês, para que vocês tenham uma mensurização do que foi feito no processo de compostagem. Para recapitular desde o começo, primeiro, faz uma correção topográfica do terreno, dando a ele uma declividade de até 3%, ou seja, uma declividade que não
ultrapasse a quantidade de água armazenada no local. Fazendo essa correção do terreno, você faz do terreno um ladrilhamento ou uma retirada da camada A, ou seja, da camada de matéria orgânica do local. Faz uma compactação do terreno. Aplica-se o composto sobre ela com um trituramento de até 5 centímetros de tamanho. Aplica-se ou não os dejetos animais. Se não for aplicado dejetos animais, você deve aplicar leguminosas juntos com a sua palhada de compostagem. Coloca-se uma barra de vergalhão em seu interior. Umidifique sempre que necessário, ao ponto que quando você aperta a água não escorra pelos dedos. Retire esse vergalhão no começo da tarde e no seu final, se possível no meio da sua tarde também, para ver se ultrapassou a temperatura adequada. Faça o revolvimento se a temperatura aumentou, para que seja feita a aeração no meio da sua compostagem. Respeitando todos esses parâmetros, você vai conseguir ter uma rica produtividade de compostagem na sua produção. Não somente isso, você vai conseguir aumentar a produtividade da sua cultura, dando a ela uma maior vida. Pessoal, só para a gente terminar aqui, eu vou explicar para vocês qual é a síntese do processo agroecológico. Há várias divergências na agroecologia, divergências das quais são tabus. Quando fala-se em agroecologia, as pessoas logo pensam uma coisa cética, ou seja, uma coisa rigorosa, é aquilo e pronto, acabou. E nós, como profissionais, nós devemos saber que as coisas elas podem ser manejadas de acordo como anda a cadeia natural. Nós sabemos que existem culturas que, se forem feitas somente correções agroecológicas, elas não irão para frente. Nós teremos que ser profissionais ao ponto de saber até que ponto nós podemos usar os agrotóxicos, até que ponto nós poderemos usar a produção e correção química e onde entrará o processo agroecológico. Visto que grandes produções, das quais fica inviável o processo de cultura orgânica, é sim viável o processo de correções químicas em parâmetros aceitáveis, que não irá prejudicar o meio ambiente. Mas o diferencial de todo e qualquer profissional é chegar em uma propriedade e transformar aquilo que irá para o lixo em renovamento aplicado na produção e aumentar a capacidade de lucro da propriedade. Vocês somente serão profissionais com diferenciais se souberem ter visão ampla do agronegócio ao ponto de reutilizar aquilo que, à vista do proprietário ou à vista dos profissionais que estão naquela propriedade há 10, 20, 30 anos, eles veem aquilo como sendo lixo. Somente vocês tendo essa visão da agroecologia que vocês vão saber que vocês farão a diferença no local de onde vocês irão trabalhar. Uma boa noite para vocês. Esse é o nosso final de nosso encontro. Eu espero revê-los aí o ano que vem ou como profissionais de grandes usinas, de grandes empresas. Uma boa noite, pessoal.